Olá, queridos, seja bem-vindo ao canal Tá na Bíblia, confere aí, eu sou o pastor Everaldo Silva e hoje vamos dar início a mais uma das cartas direcionada à comunidade cristã, comunidade de Éfeso. Mas antes eu faço aquela grande pedido, se inscreva no canal, dê o seu joinha, compartilhe esse trabalho, aperte o sininho de notificação para não perder nenhum de nossos vídeos. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 1 em diante diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as suas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseram à prova os que si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Vamos entender o porquê que o apóstolo João escreve esta carta direcionada à liderança de Éfeso. Aqui nós temos o elogio, aqui nós temos a repreensão. E vamos entender um pouco desta cidade e desta comunidade. A cidade de Éfeso é a mais importante de todas as 7 cidades da Ásia Menor, sendo a cidade grande, rica, e dentro da cidade um templo da deusa Diana. Foi Lucas, o médico amado, que em Atos dos Apóstolos ele vai relatar o início da comunidade cristã. Mas na segunda viagem do apóstolo Paulo, no ano 52 depois de Cristo, acompanhado de Priscila e Áquila, vão para Éfeso pregar a mensagem de Cristo. E ali em Éfeso, eles vão ter que disputar nas sinagogas junto com os judeus que ali já estavam ensinando a lei e a Torá. Mas Paulo, tendo que dar prosseguimento à obra do Senhor, tendo que seguir inspirado pelo Espírito Santo, os judeus vão pedir para que ele permaneça, para que ele fique na comunidade. Mas Paulo deixa ali Priscila e Áquila ensinando, pregando a palavra da verdade. E foi Priscila e Áquila que prega para Apolo, um judeu de Alexandria, que no futuro vai ser um grande pregador do evangelho. Além de Priscila, Áquila, além do apóstolo Paulo, estava envolvido naquela comunidade o próprio jovem Timóteo e o apóstolo João. Entendemos que esse grupo, que aqui acabei de citar, era um grupo sólido, era um povo fervoroso, que estava completamente inspirado para pregar o evangelho de Cristo naquela comunidade. Paulo, no ano 60 depois de Cristo, a 63, ele vai enviar uma carta de Roma para Éfeso a respeito de implicações e prática. Essa carta, ela vai não só chegar a Éfeso, mas vai também rodar as cidades circunvizinhas. Éfeso, ela vai ser também aquela igreja ou comunidade destinatária que vai liberar uma das cartas ou uma das epístolas do apóstolo Paulo. O tempo passa, vem-se uma nova geração de cristãos. E é exatamente essa nova geração que o apóstolo João está se referindo em termos deles abandonar o primeiro amor. Também pudera eles enfrentaram falsos líderes, falsos doutores que estavam ensinando a ponto de fazer que eles viessem desviar da fé. Mesmo eles tendo esses falsos mestres, esses falsos doutores, eles permanecem firmes na fé com o Senhor. Mas são repreendidos na carta porque abandonam o primeiro amor. Ou seja, eles esqueceram de quem começou. Eles se esqueceram de Paulo, eles se esqueceram de Priscila,
eles se esqueceram de Áquila, eles se esqueceram de Apolo, esqueceram de João, se esqueceram de Timóteo. Aqueles homens que eram fervorosos, aqueles homens dedicados, inspirados para pregar o evangelho. Então essa nova geração era uma geração que ela não estava inspirada, era uma geração que estava acomodada, ouvindo falsos mestres, ouvindo falsas doutrinas, e estavam sem inspiração, eles estavam faltando a inspiração para poder fazer a obra do Senhor naquela cidade. Então, esta carta é direcionada a essa nova geração. Toda a geração que vai dar início a um trabalho, ela precisa ter o zelo, ela precisa ter o cuidado de dar prosseguimento a quem deu início à obra. Então, eles não tiveram esse cuidado. Eles abandonaram o amor, o verdadeiro amor, a verdadeira inspiração. Eles não tinham a inspiração que Paulo tinha. Eles não estavam com a inspiração do próprio apóstolo João, de Áquila, de Priscila, de Apolo, de Timóteo. Estava faltando essa inspiração. Então era isso que essa carta vem repreender a comunidade de Éfeso. Volte ao primeiro amor. Volte às primeiras obras. Volte para o início. Há um momento na vida que nós precisamos voltar às primeiras obras. Tem muitos irmãos que largam a rede. Mas quem mandou largar a rede? Quem foi que falou para que eles viessem largar a rede? Volte novamente à obra. Peguem as redes. Volte para o mar. Volte a pregar. Volte com amor. Volte com inspiração. Volte com dedicação. E permaneça nessa dedicação, nesse amor, pregando o evangelho com todo fervor, para que a obra do Senhor venha dar prosseguimento. Mesmo a comunidade, na época de Paulo, na época de Timóteo, na época de João, Priscila e Áquila, mesmo Demétrio tentando fazer um tumulto para paralisar, eles estavam com foco. Então, querido, entenda essa visão de Deus para a sua vida. Não importa o que aconteça, quem se levante, quem tente fazer tumulto, a obra que Deus tem na sua vida, ela não pode ser parada. Ela não pode ser frustrada. Quem é o dono da obra? É Cristo. E Ele é fiel para permanecer firme com essa obra até o final. Seja fiel no Evangelho, seja contínuo no Evangelho de Cristo, não abandone. Todo o tumulto que Demétrio tentou fazer, não foi para frente, porque Deus estava com Paulo, Deus estava com Priscila, Deus estava com Áquila, Deus estava com o apóstolo João, Deus estava com Timóteo, com Apolo, e Deus também está contigo. Dê continuidade, volte com amor, faça com dedicação, seja fiel, porque Deus é contigo também. A obra não pode parar. Peça ao Espírito Santo que alegre o teu coração, que acenda novamente esse fervor dentro de vós, para que vocês venham com inspirações bíblicas, venham com os livros poéticos, com os evangelhos, com as profecias do Senhor Jesus, venham com um fervor a ponto de ganhar milhares e milhares de almas para o reino do Senhor, para que a sua coroa ela venha receber as pedrinhas e que o nome de Cristo seja glorificado e exaltado em vossas vidas. Deus seja louvado pela sua vida, Deus seja glorificado, porque a palavra do Senhor diz: quem tem ouvidos ouça o Espírito que diz à igreja. Deus seja louvado pela sua vida. Não dê ouvido a falsos mestres, a falsos doutores.
combatam eles, indagam eles e chame eles para a palavra de Deus, irmão. Suportem ali como a igreja de Éfeso suportou, mas não abandone a fé e peça a Deus a inspiração, o amor verdadeiro, que Deus possa te usar poderosamente. Deus seja louvado. Eu agradeço você por se inscrever, eu agradeço você por permanecer aqui e peço, compartilhe esse trabalho, aperte o sininho de notificação e que Deus possa ser glorificado na sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Fique na paz. Amém.